Oi, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para contar uma historinha da nossa Bíblia de Estudo Infantil. É minha história predileta. Vamos lá? É a história de Esther, a proteção de Deus. Eu sou Esther, fui rainha da Pérsia, quando minha família, o povo de Israel, vivia lá. Enquanto fui rainha, pude ajudar a salvar minha família. Deus cuidou de nós e nos manteve a salvo. O livro de Esther é minha história. Fico feliz por alguém ter escrito minha história para a Bíblia. Ele explica como tornei-me rainha e como Deus ajudou-me a salvar minha família. Confiamos em Deus e Deus nos manteve a salvo. Então, olha a gravura da rainha Esther. Aqui no desenho não está tão bonito, mas a Bíblia fala que ela era uma mulher belíssima. A rainha Esther toma partido de Deus, baseado em Esther, capítulos 2 ao 7. Quem é a pessoa mais linda que você conhece? A pessoa mais linda em nosso país era minha prima Esther. E o fato de ela ser bonita ajudou a salvar muitas de nossas vidas. Deixe-me explicar. Meu nome é Mordecai. Eu estava ajudando a cuidar de Esther. Então, este é Mordecai. Ele é o pai de criação de Esther. Cuidava com muito amor, carinho e zelo. Esther e eu vivíamos na Pérsia. Um dia, o rei Assuero anunciou que estava procurando uma nova rainha. Seus servos pegaram as mulheres mais lindas do reino para mostrá-las ao rei. Esther era uma delas. Depois que todas essas mulheres bonitas encontraram-se com o rei, ele fez sua escolha. Escolheu Esther. Ela tornou-se rainha. A Pérsia era um reino grande. Esther e Mordecai eram judeus e seu lar era Israel. Mas os governadores persas tinham dominado Israel e retirado muitas das pessoas de suas casas. Esther e a família dela representavam os remanescentes, que significa uma semente santa. Eu queria saber como estava Esther. E queria ter certeza de que Esther estava bem. Assim, ficava o mais perto que podia do palácio. Um dia, o rei promoveu um dos seus ajudantes, Ramã, e disse que todos deveriam dobrar-se diante dele. Mas Deus era o único a quem deveríamos adorar. Assim, eu não faria isso, disse Mordecai. Isso deixou Ramã muito bravo. Ele fez uma lei para matar todo o povo judeu no reino. Eu fiquei muito triste. Fui para o meio da cidade, chorei. Esther não sabia o que estava errado. Enviou um dos mensageiros do rei para me perguntar. Se você se curva diante de alguém, está adorando aquela pessoa, está tratando tal pessoa como se ela fosse Deus. Deus era o único a quem Mordecai queria adorar. Colocar no nosso coração uma pessoa, um objeto, ou mesmo um filho, o esposo, uma amiga, no lugar do próprio Deus é idolatria. Tem gente que adora o dinheiro, os carros, os bens materiais. Então Mordecai era servo de Deus fiel e não ia se dobrar diante de um homem, até porque é pecado. Quem adora a Deus, Deus deve ocupar o centro do coração. Então, é considerado como idolatria. Mas Ramã, muito orgulhoso, queria ser adorado, porque todos os outros se prostravam quando ele passava, menos Mordecai, que não prestava honras a ele. E ele ficava muito irritado, com ódio, com sentimento de vingança. Por isso fez aquele decreto para eliminar todo o povo judeu. Era um decreto para o extermínio total, um genocídio. Enviei uma mensagem a Esther explicando o problema e pedi que ela conversasse com o rei a respeito disso. Esther mandou uma mensagem de volta a mim.
todo o povo sabe que, para todo homem ou mulher que entrar no pátio interno do rei, sem ser chamado, há uma sentença, a morte. Então Esther sentiu medo. Eu disse para o mensageiro falar a Esther: não imagine que, por você estar no palácio do rei, só você escapará da morte entre todos os judeus. Quem sabe se é por isso que você foi para o reino? Logo, Esther enviou-me uma mensagem de volta. Irei até o rei, o que é contra a lei. Se eu morrer, morri. Então Esther convidou o rei Ramã para 2 jantares especiais. Esther foi corajosa, arriscou a própria vida. Ela disse: se eu morrer, morri. E mesmo assim foi. Então ela orou muito a Deus e utilizou uma estratégia. Esther era a mulher mais estratégica e linda. Tanto que o rei Assuero, depois de conversar com ela, ficou encantado. Assuero via em Esther uma mistura de graciosidade, sabedoria e beleza. Ele enxergava com uma perfeição em forma de uma figura feminina. Então Esther conseguia tudo o que queria, considerando o fato que Assuero estava hipnotizado por ela. Tamanha era sua beleza e formosura. No segundo jantar, o rei lhe falou: qual é o seu pedido, rainha Esther? Eu darei a você. Qual é o seu desejo? Será cumprido, ainda que seja metade do reino. Antes de Esther abrir a boca para fazer o pedido, o rei Assuero ofereceu até metade do reino. Se Esther falasse assim: ó rei, eu quero o reino inteiro, certamente ele daria. Como eu falei anteriormente, de acordo com o relato bíblico, Assuero estava encantado com tamanha formosura. É que Esther tinha o brilho de Deus, então a beleza dela não era só interior, era exterior e interior. Era em relação ao caráter, o interior, o brilho de Deus na vida dela, e também ela era belíssima aos olhos das pessoas. No caso, ela era bela dos pés à cabeça, por dentro e por fora. Minha prima respondeu: deixe minha vida ser salva e a vida do meu povo, pois fomos vendidos, meu povo e eu, para sermos destruídos, para sermos mortos. Quem e onde está esse que ousa fazer tal coisa? O rei perguntou. O inimigo é este mau Ramã. Esther lhe disse. O rei Assuero ficou furioso e saiu para fora da sala. Ramã ficou com medo, sabia que estava com problemas. O rei Assuero puniu Ramã, deu a mim o dinheiro de Ramã e a um serviço especial no palácio. Nenhum dos judeus foi morto. Pense nisso. Fazer o serviço de Deus pode significar fazer uma escolha. Esther arriscou sua posição de rainha. De fato, ela arriscou a própria vida para proteger o seu povo. Deus recompensou salvando o povo dela. Deus, na verdade, fez uma reviravolta, o maior reboliço santo através de uma única pessoa, Esther. Deus utilizou da justiça dele. Cada um que praticou o mal pagou com a mesma altura. Enquanto Ramã mandou fazer uma forca para matar o servo de Deus Mordecai, Deus permitiu que Ramã fosse enforcado na própria forca e todos os seus filhos foram enforcados também. Cada um que praticava o mal colhia o mal que fazia. É como a lei da semeadura. Você não pode plantar milho e colher feijão. Quem planta milho tem que colher milho. Então Deus agiu como um juiz na história e o tempo todo Deus agindo nas entrelinhas, nos bastidores da história de Esther. Então o Deus de Esther é o nosso Deus. Ele cuida de nós, nos livra de todo mal, nos dá estratégias de sabedoria e ele conduz os nossos passos em caminhos verdejantes, num verdadeiro jardim. É assim que Deus cuida de nós. Assim como Esther, nós somos pérolas preciosas aos olhos de Deus. Deus abençoe vocês, meus amores.